Melhor de Mim é um romance, né? E bem triste, inclusive, mas muito bom para a gente pensar em algumas coisas, o quanto a gente fica preso às histórias do passado, não se permite viver novas histórias, e o quanto isso vai encontrar com a gente lá na frente, né? Muitas vezes a gente dá voltas na vida, mas a vida nos leva para onde a alma chama, né? Então, durante a vida inteira, mesmo distante, esse casal se procurou de alguma forma. Então, vamos falar de O Melhor de Mim. Se você não assistiu esse filme, sugiro que você assista ao filme primeiro, para depois assistir a análise desse filme, porque vai conter spoiler. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá, volta aqui, vê a análise. E se você já assistiu esse filme, agora com a análise vai ficar muito mais claro para você. E a gente vai falar de uma perspectiva não só sistêmica, mas do feminino, e vamos entender um pouquinho a dinâmica desse casal, né? É um casal que se conhece na adolescência. Eles tinham um amigo em comum, uma pessoa, um protetor, um mentor ali, uma pessoa mais velha em comum. E jovens buscam muito, né? Alguém, um guia ali, um treinador, um professor, um pai, uma mãe, uma avó, alguém mais velho para guiá-los e orientar. E eles tinham esse amigo em comum. E depois de muitos anos, anos se passaram, eles recebem uma carta de um inventário que eles vão receber uma herança desse amigo que deixou para os dois, né? Então é uma forma que esse amigo encontrou de reunir este casal. Para entender um pouquinho, esse casal vive em conflitos, né? E aí vai falar de um conflito social. Ele vem de uma família bem humilde, de uma família completamente disfuncional, né? Só de homens, só tem homens naquela família, né? As mulheres ali não existem. E um pai que mexe com coisas ilícitas, então ele tem os irmãos e ele se sente um patinho, né? Feio da família. Ele não se sente parte daquela família, não se sente integrante daquela família, não se sente pertencente. Então ele encontra esse amigo que abriga ele e que faz com que ele sinta o que é ter um pouco de amor, de carinho que o pai não tinha para dar. Provavelmente esse pai também teve muitas questões com o pai dele. Então, aquilo que os pais não têm, eles não conseguem passar adiante para os filhos. E esse pai realmente não tinha muito a oferecer para esses filhos, além do que ele acreditava ser bom, que era fazer parte daquilo. E para ele fazer parte, ele precisava fazer os assaltos e as coisas que eles cometiam ali, mexiam com droga e tudo mais. E ele não estava disponível para aquilo, ele queria fazer diferente. Sempre, às vezes, vai ter numa família alguém que sai para fazer diferente, até por salvação daquele clã. Então, é uma forma que ele encontra de salvar o clã, é saindo fora. E ele faz esse movimento de sair daquele clã, porque aquele clã não está aberto a mudanças. É muito comum a gente encontrar salvadores de clãs, né? Então, para salvar meu clã, eu escolho uma profissão, eu escolho um trabalho. Só que a força do clã muitas vezes é muito mais forte do que esse impulso de sair daquele meio. E aí, na jornada deste herói, ele busca ali abrigo na casa desse amigo e ali ele vai conhecer a mulher que ele vai se apaixonar e que ele vai levar esse amor por toda a vida. Ela, em contrapartida, uma menina de uma família bem-sucedida, de posses e de condição, estudava, né, numa escola boa. Ela se apaixona por este rapaz, né, que é tão intrigante, que tem uma vida diferente da dela. Então, ela se apaixona por esse diferente, né, mas que ela via nele alguma pureza. Então, ela tinha uns namoradinhos ali do clã dela também, do nível social dela, mas ela não queria ficar ali, ela também queria sair do clã e fazer diferente. Ali vai mostrar muito essa compensação. O que falta em um, busca no outro, o que falta nesse aqui, vai buscar na relação com essa outra pessoa. E muitos casais vivem essas compensações, onde são diferentes, mas um sempre vem para trazer o que falta naquele clã. E esse casal vem trazendo essa ideia, e ela também foi buscar. Tinha muitas coisas no clã dela, mas ela queria buscar algo que fosse diferente. É claro que os pais dela não aceitam esse namoro, acha perigoso e prefere que ele se afaste, porque acredita que ele não tem nada mais para oferecer. Ela estava naquele período de decidir para ir para a faculdade. E ele sente que não tem muito realmente que oferecer para ela em vista do que o pai dela e o que ela pode experienciar na vida. Ele não se sente suficientemente bom.
Mas o grande desfecho dessa história de adolescente acontece quando ele tinha um primo que ele se dava muito bem e acaba, por um acidente, atirando nesse primo e o primo veio a falecer e ele é condenado e preso. E ele começa a visitar ela na cadeia. E ela começa a visitar ele na cadeia. Só que quando chega lá, ele começa a dispensar, porque ele vê, eu não vou dar futuro. Ou seja, mais uma vez o clã foi mais forte, a família puxou, né? E ele volta para este movimento familiar, que assim como o pai foi preso, ele também foi preso, e ele segue aí essa repetição familiar. Quando ele é solto, ele volta ali à sociedade, mas uma forma mais simples e humilde, seguindo ali o que era possível para ele depois de tudo que tinha acontecido, porque ele carregava uma culpa muito grande de ter feito aquilo com o primo, carregava a dor e a frustração de não ter vivido um amor de juventude, e ela seguiu a vida dela também. Ela casa, tem os filhos, e nesse casamento ela não é feliz, porque a alma dela chamava o relacionamento também que ela tinha vivido na adolescência. Quando uma pessoa está presa a uma relação, a uma ideia, a um sonho, uma idealização do que poderia ter vivido com algum relacionamento na adolescência, o relacionamento presente não consegue ter força para ir adiante, porque algo prende ao passado. Então, toda vez que aquela mulher que fala assim, e se eu tivesse casado com o fulano, e se eu tivesse brigado com meu pai e ter tentado mais, e se eu tivesse feito mais e ficado com aquela pessoa, o relacionamento presente não consegue ter forças para seguir adiante, porque alguém está preso ainda a um relacionamento da juventude, da vida anterior. Como ela não sabe o que seria esse relacionamento, então ela não consegue dar vida ao relacionamento que ela está vivendo ali. E ela não consegue se dar plenamente para esse marido, porque ela está presa numa história passada. E assim eles vivem esse emaranhado, até que, né, eles se reencontram, eles revivem esse amor, eles começam a parar nas arestas do que aconteceu no passado. Ele fala que sempre foi apaixonado por ela, ela também percebe que sempre, nunca esqueceu ele, sempre foi apaixonado por ele, nunca deixou de gostar dele. Eles vivem uma história de romance e um amor muito lindo, só que eles têm vida, e ela tem uma vida além daquilo. E ela não estava sendo honesta com aquele marido, então ela volta, e quando ela volta, o filho dela sofre um acidente, e nesse acidente ele precisa de uma transfusão ali, né, de sangue, mas também ele vai precisar de um novo coração. Então, eles vão buscar isso, e seria muito difícil, tudo mais, mas eles conseguem. Então, esse menino recebe o coração, e como é um filme, é uma narrativa romântica, de quem era o coração? Daquele amor da infância que foi morto pelo próprio pai, né? O criador matando sua criatura por não seguir em lealdade ao seu sistema. Então, ele não vê outra forma de sanar com aquilo, de que quer mudar o sistema, e ele está completamente leal ao sistema, a não ser matando o próprio filho. Com certeza esse pai também está preso às suas histórias ancestrais, mas ali no filme não mostra, e a gente segue só com o que tem aqui. E ela consegue fazer uma cura ali, quando ela percebe que aquele namorado de infância nunca vai deixar de existir na vida dela, mas agora através do filho que recebeu aquele coração, e assim acaba essa história de amor. Então, a análise de O Melhor em Mim é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe essa análise com outras pessoas para que também possam assistir esse filme. E se você tiver sugestão de algum filme que você quer que eu faça análise, que a gente olhe numa outra perspectiva, já indica aqui nos comentários. Eu espero vocês na próxima análise, no próximo vídeo. Até lá!